Interlúdios 13. Rhys. Rhys estava entediada. Outrora, havia caminhado até os pontos mais distantes de Rochar, negociando com os chinos isolacionistas. Outrora, havia navegado com seu Babsky para Aquagelo e feito um acordo com piratas. Outrora, escalara grandes carapaças rechianas tão grandes quanto cidades. Agora ela cuidava das contas da Rainha Fen. Era um bom trabalho, com um escritório na reserva de gemas Tailena. Vestin, seu antigo Babsky, havia trocado favores para conseguir aquele trabalho para ela. Com seu aprendizado concluído, ela era uma mulher livre. Não era mais uma estudante. Agora era uma mestra. Mestra do tédio. Estava sentada em sua cadeira, rabiscando as margens de um quebra-cabeça de palavras liafurano. Rhys conseguira se equilibrar sentada embora não pudesse sentir suas pernas e, constrangedoramente, não pudesse controlar certas funções corporais. Ela precisava contar com seus carregadores para movê-la. Carreira acabada. Liberdade acabada. Vida acabada. Ela suspirou, empurrando para longe seu quebra-cabeças de palavras. Estava na hora de voltar ao trabalho. Seus deveres incluíam fazer anotações nos contratos mercantis pendentes com referências aos anteriores, fazendo a manutenção da caixa forte pessoal da rainha na reserva de gemas, preparando relatórios de gastos semanais e contabilizando o salário da rainha como uma porção de renda tributável de vários interesses tailenos, domésticos e internacionais. Viva! Ela tinha uma auditoria naquele dia, o que a impedira de participar da reunião de Fen com os monarcas. Talvez tivesse gostado de ver o espinho negro, o imperador assistiano. Bem, os outros assistentes lhe trariam notícias quando a reunião terminasse. Por enquanto, se preparava para sua auditoria, trabalhando sob a luz de esferas, já que a reserva não tinha janelas. As paredes do seu escritório estavam vazias. Originalmente, pendurara souvenirs de seus anos de viagem, mas eles a lembravam de uma vida que não podia mais ter. Uma vida cheia de promessa. Uma vida que acabara quando havia estupidamente caído da cabeça de um grande carapaça e pousado ali, naquela cadeira de aleijada. Agora, a única recordação que mantinha era um único vasinho de grama china. Bem, aquilo e a criaturinha dormindo entre as folhas de grama. Xirixiri respirava baixinho, fazendo ondular aquela grama idiota, que não se escondia em tocas. Ela crescia em algo chamado solo, que era parecido com um creme que nunca endurecia. A própria Xirixiri era uma pequena besta alada, um pouco mais comprida do que a palma esticada de Rhys. Os rechianos a chamavam de Larkin e, muito embora fosse do tamanho de um caranguejo grande, ela tinha o focinho, a carapaça e o porte de uma criatura muito mais grandiosa. Um cão mal achado, talvez, com asas. Um pequeno e ágil predador alado. Embora, apesar da aparência perigosa, ela gostasse muito de cochilos. Enquanto Rhys trabalhava, Xirixiri finalmente se mexeu e espiou por entre a grama. Então fez uma série de estalidos com sua mandíbula. Ela desceu para a mesa e espiou o marco de diamante que Rhys estava usando para a iluminação. Não, disse Rhys, verificando pela segunda vez os números no livro Razão. Xirixiri estalou de novo, se esgueirando rumo à gema. Você acabou de comer, ralhou Rhys. Então usou a palma para enxotar o Larkin. Eu preciso disso para a luz. Xirixiri soltou um clique, irritada. Então voou, as asas batendo muito rápido, até ao alto da sala, onde se acomodou em um dos seus poleiros favoritos, o lintel acima do umbral da porta. Pouco depois, uma batida na porta interrompeu o tédio de Rhys. Entre, disse ela.
Seu criado, Mlak, era meio assistente, meio carregador, e enfiou a cabeça na sala. Deixe-me adivinhar, disse Rins. O auditor chegou cedo. Eles sempre chegavam cedo. Ai. Sim, mas... Atrás de Mlak, Rins vislumbrou um familiar chapéu cônico de ponta achatada. Mlak deu um passo para trás e gesticulou para um velho em trajes azuis e vermelho, com as sobrancelhas tailinas enfiadas atrás das orelhas. Bastante ágil para um homem com mais de 70 anos. Vistin tinha um jeito sábio, mas firme. Inofensivamente calculista. Ele carregava uma pequena caixa debaixo do braço. Rins arquejou de alegria. Antes, teria saltado para abraçá-lo. Agora só podia ficar ali sentada, de boca aberta. Mas você partiu para negociar em Nova Natanã. Os mares não são seguros hoje em dia, disse Vistin. E a rainha solicitou meu auxílio em negociações difíceis com os aletianos. Eu voltei, com alguma relutância, a aceitar uma posição de Sua Majestade. Uma posição... no governo? Indagou Rins. Ministro do Comércio e intermediário real da Guilda de Comerciantes Navais. Rins ficou ainda mais boquiaberta. Aquela era a mais alta posição civil no reino. Mas, Babsk, você vai ter que viver na cidade de Tailém. Bem, eu estou sentindo a idade ultimamente. Bobagem. Você tem tanta energia quanto eu. Rins olhou de relance para suas pernas. Mais. Não tenho tanta energia a ponto de não querer me sentar. Ela percebeu que ele ainda estava de pé na entrada do escritório. Mesmo fazendo tantos meses do acidente, ela ainda se impulsionou com os braços como se fosse se levantar e pegar uma cadeira para ele. Idiota. Por favor, sente-se, disse ela, acenando para outra cadeira na sala. Ele se acomodou e pousou sua caixa na mesa, enquanto ela se contorcia para fazer um gesto de boas-vindas, se inclinando precariamente para alcançar o bule de chá. O chá estava frio, infelizmente. Shirishiri havia drenado a gema no seu fabrial de aquecimento. Não acredito que você concordou em se aquietar, disse ela, passando-lhe uma caneca. Alguns diriam que a oportunidade que me foi oferecida era importante demais para recusar. Aos raios com isso, retrucou Rins. Ficar em uma única cidade vai acabar com você. Você vai passar os dias preenchendo papelada e ficando entediado. Rins, disse ele, tomando sua mão. Criança. Ela desviou o olhar. Shirishi voou para baixo e pousou na cabeça dela, estalando de modo zangado para Vistin. Eu prometo que não vou machucá-la, disse o velho, sorrindo e soltando a mão de Rins. Aqui, eu trouxe algo para você. Está vendo? Ele estendeu uma peça de rubi. Shirishiri meditou por um momento, então voejou até acima da mão dele, sem tocá-la, e sugou a luz das tempestades que flutuou até ela em um pequeno feixe. O bicho estalou alegremente, então zuniu de novo até o vaso de grama, se refestelando nele, espiando o Vistin. Estou vendo que você ainda tem a grama, observou ele. Você mandou que eu aguardasse. Agora você é uma mestra comerciante, Rins. Não precisa obedecer às ordens de um velho caduco. A grama farfalhou enquanto Shirishiri se deslocava. Ela era grande demais para se esconder ali, mas nunca deixava de tentar. Shirishiri gosta, disse Rins. Talvez porque essa grama não se mexa, como eu. Você tentou aquele radiante que... Sim. Ele não conseguiu curar minhas pernas. Já passou tempo demais desde meu acidente, o que é apropriado. Essa é minha consequência. Pagamento por um contrato em que entrei voluntariamente no momento em que desci pela lateral
de um grande carapaça. Você não precisava ficar trancado aqui, Rins. Esse é um bom trabalho. Você mesmo o conseguiu para mim. Porque você se recusou a partir em outras expedições comerciais. De que eu serviria? Deve-se negociar a partir de uma posição de poder, algo que nunca mais seria capaz de fazer. Além disso, uma comerciante de mercadorias exóticas que não pode andar? Você sabe o quanto de caminhada é necessário. Vistin tomou sua mão novamente. Pensei que você estivesse com medo, que quisesse um lugar seguro e protegido. Mas eu andei escutando. Rimalco me contou. Você falou com minha superior? As pessoas comentam. Meu trabalho tem sido exemplar, declarou Rins. Não é com seu trabalho que ela está preocupada. Ele se virou e alisou a grama, atraindo a atenção de Xirixiri à sua mão. Ela estreitou os olhos para o movimento. Você se lembra do que eu disse quando você cortou aquela grama? Que eu devia ficar com ela, até que não parecesse mais estranha. Você sempre foi de fazer suposições precipitadas, sobre si mesma, mais do que sobre os outros. Olhe, talvez isso aqui... De qualquer modo, dê uma olhada. Vistin entregou-lhe a caixa. Ela franziu o senho, então deslizou a tampa de madeira para abri-la. No interior, havia uma corda branca enrolada. Além daquilo, o quê? Uma folha de papel? Rins pegou a folha e a leu. Uma escritura de propriedade? Sussurrou ela. De um navio? Novo em folha, disse Vistin. Uma fragata de 3 mastros, a maior que já possuí, com fabriais estabilizadores para tempestades, da melhor engenharia tailena. Fiz com que fosse construída nos estaleiros da cidade de Kauna, que felizmente a abrigaram das 2 tempestades. Embora tenha doado o resto da minha frota, o que sobrou dela, a rainha, para uso contra a invasão, essa aqui eu mantive. Vagavela, disse Rins lendo o nome do navio. Babisk, você é um romântico. Não me diga que acredita nessa velha história. É possível acreditar que uma história sem acreditar que ela tenha acontecido. Ele sorriu. De quem são as regras que você está seguindo, Rins? Quem a está forçando a permanecer aqui? Pegue o navio. Vá. Eu quero custear sua primeira rota comercial como um investimento. Depois disso, você terá que se sair bem para sustentar um anal desse tamanho. Rins agora reconhecia a corda branca. Era a corda de um capitão com cerca de 5 metros de comprimento, usada como uma marca tradicional tailena de propriedade. Ela a envolveria em suas cores e a amarraria no cordame do seu navio. Era um presente que valia uma fortuna. Não posso aceitar isso, disse ela, colocando a caixa na mesa. Sinto muito, eu. Ele empurrou a corda para as mãos dela. Só pense sobre o assunto, Rins. Faça esse favor a um velho que não pode mais viajar. Ela segurou a corda e sentiu os olhos marejarem. Droga. Babisk, tenho um auditor para receber hoje. Preciso estar tranquila e pronta para fazer a contabilidade da caixa forte da rainha. Felizmente, o auditor é um velho amigo que já viu muito em você em situações muito piores do que com cara de choro. Mas você é o ministro do comércio. Eles queriam que eu fosse a uma reunião enfadonha com o velho Colin e seus soldados, disse Vistin se inclinando. Mas insisti em vir aqui fazer isso. Sempre quis ver a caixa forte da rainha pessoalmente. Rins enxugou suas lágrimas, tentando recuperar parte do seu decoro. Bem, então vamos lá. Eu garanto a você que está tudo em ordem. A espessa porta de aço do caixa forte de esferas precisava de 3 números para ser aberta, cada um deles selecionando em um dial diferente, em 3 salas separadas.
Rins e as outras escribas conheciam um número. Os guardas da porta protegiam outro. E um auditor, como Vistim, costumava receber um terceiro da rainha ou do ministro do tesouro. Todos esses eram alterados em intervalos aleatórios. Rins sabia que efetivamente isso era mais pelas aparências. Em um mundo de espadas fractais, a defesa real da Caixa Forte estava nas camadas de guardas que cercavam o edifício e, mais importante, na auditoria cuidadosa do seu conteúdo. Embora os romances estivessem cheios de histórias de Caixa Forte sendo roubadas, os únicos furtos reais haviam ocorrido por meio de desfalque. Rins moveu seu dial até o número correto, então puxou a alavanca na sua sala. A porta do Caixa Forte finalmente se abriu com um estrondo sonoro, e ela moveu o seu dial para uma posição aleatória e chamou Mlak. O carregador entrou. Então forçou para baixo os pegadores atrás da sua cadeira, erguendo os pés frontais para que ela pudesse conduzi-la para fora, de encontro aos outros. Vistim estava junto da porta da Caixa Forte, agora aberta com vários soldados. Naquele dia, o guarda da porta interna, Tilik, estava com uma balestra de prontidão e pedindo a entrada. Havia uma fresta que permitia que os homens posicionados no Caixa Forte se comunicassem com os outros que estavam do lado de fora, mas a porta não podia ser aberta por dentro. Contabilidade programada da Caixa Forte pessoal da rainha, disse Rins para ele. Senha diária. Passo travado. Tilik assentiu, recuando e baixando a balestra. Vistim entrou com um livro-razão em mãos, seguido por um membro da guarda da rainha. Um homem de ar bruto com cabeça raspada e sobrancelhas arrepiadas. Depois que eles entraram, Mlak empurrou a cadeira de Rins pela porta da Caixa Forte, descendo um curto corredor até uma pequena alcova onde outro guarda, Vladimir, naquele dia, aguardava. Nossa, mas cada nominho, hein? Seu carregador limpou as mãos, então assentiu para ela e recuou. Tilik fechou a porta do Caixa Forte atrás de si, o metal fazendo um baque profundo ao se trancar. Os guardas dentro do Caixa Forte não gostavam que entrasse ninguém que não houvesse sido especificamente autorizado, e isso incluía o servo dela. Rins teria que contar com os guardas para movê-la agora. Mas, infelizmente, sua grande cadeira de rodas era larga demais para passar entre as fileiras de estantes no Caixa Forte principal. Rins sentiu uma bela dose de vergonha diante do seu antigo Babisk, enquanto era carregada, como um saco de raízes, da sua cadeira com rodas traseiras para uma cadeira menor, com bastões nas laterais. Ser carregada era a parte mais humilhante. Os guardas deixaram sua cadeira usual na alcova, junto dos degraus que desciam ao nível inferior. Então, Tilik e o guarda que a rainha havia enviado, Rins não sabia seu nome, seguravam os bastões e a carregaram até a câmara principal do Caixa Forte. Mesmo ali, naquele trabalho onde ficava sentada a maior parte do tempo, sua incapacidade era uma grande inconveniência. Seu embaraço aumentou quando Shiri, que não tinha permissão de entrar na Caixa Forte por motivos práticos, passou voando, asas zumbindo. Como ela havia entrado? Tilik deu uma risada, mas Rin apenas suspirou. A câmara principal estava cheia de prateleiras de metal, como de estantes de livros, contendo caixas de exibição de gemas. Tinha um cheiro de ar parado, de um lugar que nunca mudava e que não havia sido feito para mudar. Os guardas a carregaram por uma das fileiras estreitas, a luz das esferas amarradas aos seus cintos fornecendo a única iluminação. Rins carregava a corda do capitão no colo e mexia nela com uma mão. Certamente não poderia aceitar a oferta. Era generosa demais, incrível demais, difícil demais. Tão escuro, disse Vistim. Uma sala com 1 milhão de gemas e ela é escura? A maioria das gemas nunca sai daqui, explicou Rins. As caixas fortes pessoais dos comerciantes ficam no nível inferior e há alguma luz nelas.
já que todo mundo andou trazendo esferas recentemente. Essas, contudo, estão sempre aqui. A posse daquelas gemas mudava frequentemente, mas tudo era feito com números e um livro-razão. Era uma peculiaridade do sistema taileno de subscrição. Contanto que todo mundo confiasse que aquelas gemas estavam ali, grandes somas podiam mudar de mãos sem o risco de nada ser roubado. Cada gema estava cuidadosamente anotada, com números escritos tanto em uma placa colada à sua base, quanto na prateleira que a sustentava. Esses números que as pessoas Eram esses números que as pessoas compravam e vendiam. Rins ficava chocada com quão pouca gente descia até ali e via as coisas que estavam comprando. 001317-36, exclamou Vistin. O diamante Benval. Fui dono dele por um tempo. Até mesmo memorizei seu número. Sabe, é menor do que eu pensava. Ela e os dois guardas conduziram Vistin até a parte dos fundos, que possuía uma série de portas para caixas fortes metálicas menores. A caixa forte principal atrás dele estava em silêncio. Nenhuma outra escriba estava trabalhando naquele dia, embora Xirixiri passasse voando. Ela voejou rumo ao guarda da rainha, de olho nas esferas no cinto dele, mas Rins agarrou-a no ar. Xirixiri resmungou, zumbindo as asas contra a mão de Rins e clicando as mandíbulas. Rins corou, mas segurou firme. Desculpe. Isso aqui deve ser como um buffet para ela, disse Tilik. Um buffet de pratos vazios, replicou Rins. Fique de olho no seu cinto, Tilik. Os dois guardas pousaram a cadeira dela junto de um caixa-forte específica. Com a mão livre, Rins tirou uma chave do bolso e entregou a Vistin. Vá em frente. Caixa forte 13. Vistin destrancou e abriu a caixa forte menor dentro da caixa forte, que era mais ou menos do tamanho de um armário. Luz fluiu dela. As prateleiras lá dentro estavam cheias de gemas, esferas, joias e até alguns objetos mundanos, como cartas e uma velha faca. Mas o item mais impressionante da coleção era obviamente o rubi enorme na prateleira central. Do tamanho da cabeça de uma criança, ele fulgurava intensamente. A gota do rei. Gemas do tamanho daquela não eram inéditas. A maioria dos grandes carapaças tinham gemas coração igualmente grandes. O que tornava a gota do rei única era o fato de ainda estar brilhando, mais de 200 anos depois de ter sido trancada na caixa forte. Vistin tocou-a com o dedo. A luz brilhava com tanta intensidade que a sala quase parecia exposta à luz do dia, ainda que em tons de vermelho sangue pela cor da gema. Incrível, sussurrou Vistin. Até onde as eruditas sabem, a gota do rei nunca perde sua luz às tempestades, comentou Rins. Uma pedra desse tamanho deveria ter se esgotado depois de um mês. Tem algo a ver com a treliça de cristal, a falta de falhas e imperfeições. Dizem que é um pedaço tirado da pedra das 10 auroras. Outra história? Disse Rins. Você é um romântico mesmo. Seu antigo Babsk sorriu, então colocou uma cobertura de pano sobre a gema para reduzir seu brilho, de modo a não interferir com o trabalho deles. Então abriu seu livro-razão. Vamos começar com as gemas menores e seguir até as maiores, pois não? Rins assentiu. O guarda da rainha matou Tilik. Ele fez isso com uma faca direto no pescoço. Tilik tombou sem dizer uma palavra, embora o som da faca sendo arrancada tenha chocado Rins. O guarda traiçoeiro bateu contra a cadeira dela, derrubando-a, enquanto brandia a faca contra Vistin. O inimigo subestimou a agilidade do comerciante. Vistin se esquivou para trás, entrando no caixa forte da rainha, gritando. Assassinato!
Roubo! Toque um alarme! Rin se desvencilhou da cadeira caída e, em pânico, se puxou para longe com os braços arrastando as pernas como paus de corda. O assassino avançou para o caixa-forte para lidar com seu Babsk e ela ouviu um grunhido. Momento depois, o traidor saiu carregando uma grande luz vermelha na mão. A gota do rei brilhando intensamente, apesar do seu envoltório de pano preto. Rins captou um vislumbre de vestim caído no chão dentro do caixa-forte, a mão no flanco. O traidor chutou a porta para fechá-la, trancando o velho comerciante. Ele olhou na direção dela e uma seta de balestra o atingiu. Ladrão no caixa-forte! Exclamou a voz de Vladimir. Alarme! Rin se arrastou até uma fileira de estantes de gemas. Atrás dela, o ladrão foi atingido por uma segunda seta de balestra, mas não pareceu notar. Como? O ladrão se aproximou e pegou a balestra do pobre Tilik. Pegadas e gritos indicavam que vários guardas no nível inferior haviam escutado Vladimir e estavam subindo os degraus. O ladrão disparou a balestra uma vez, de uma fileira próxima, e um grito de dor de Vladimir indicou que ele havia acertado. Outro guarda chegou um segundo depois e atacou o ladrão com uma espada. Ele deveria ter corrido para buscar ajuda, pensou Rins, enquanto se recolhia junto à prateleira. O ladrão sofreu um corte no rosto da espada, então pousou seu prêmio no chão e pegou o braço do guarda. Os dois lutaram, e Rins viu o corte no rosto do ladrão se remendar. Ele estava se curando? Será que o homem era um cavaleiro radiante? Os olhos de Rins pousaram no rubi enorme que o ladrão deixara no chão. 4 outros guardas se juntaram à luta, obviamente imaginando que podiam dar conta de subjugar um só homem. Sente-se. Deixe que eles cuidem disso. Shiri subitamente passou às pressas, ignorando os combates, indo na direção da gema brilhante. Rins avançou, se debateu para a frente para agarrar o Larkin, mas não conseguiu. Shiri passou no pano contendo o rubi enorme. Ali perto, o ladrão apunhalou um dos guardas. Rins fez uma careta ao ver aquela luta horrível iluminada pelo rubi. Então se afastou para a frente, puxando suas pernas, e agarrou a gema. Shiri estalou para ela, irritada, enquanto Rins arrastava o rubi consigo ao redor da esquina. Outro guarda gritou. Eles estavam tombando rapidamente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar aqui sentada, posso? Rins agarrou a gema e olhou pela fileira entre as prateleiras adiante. Uma distância impossível, dezenas de metros até o corredor e a saída. A porta estava trancada, mas ela podia chamar por ajuda através da fenda de comunicação. Mas por quê? Se 5 guardas não podiam cuidar do ladrão, o que uma mulher aleijada poderia fazer? Meu Babsk está trancado na caixa forte da rainha, sangrando. Ela olhou novamente para a longa fileira, então usou a corda que Vistinha havia lhe dado para amarrar o pano do rubi ao redor dele. Depois, prendeu a sua canela para que não precisasse carregar a gema. Então começou a se arrastar entre as prateleiras. Shiri ia montado no rubi, cuja luz diminuiu. Todos os outros estavam lutando para sobreviver, mas o pequeno Larkin estava se banqueteando. Rins avançou mais rápido do que esperava, embora logo seus braços tenham começado a doer. Atrás dela, a luta parou com o grito do último guarda sendo interrompido. Rins redobrou seus esforços, arrastando até a saída, alcançando a alcova onde havia deixado sua cadeira. Ali, ela encontrou sangue. Vladimir jazia no limiar do corredor de entrada, uma seta despontando dele, a própria balestra no chão ao seu lado. Rins desabou a menos de 1 metro dele, seus músculos ardendo. Esferas no cinto de Vladimir iluminavam a cadeira dela,
e os degraus que desciam até o nível do caixa forte inferior. Não viria mais ajuda ali de baixo. Além do corpo de Vladimir, o corredor levava à porta. Socorro! Gritou ela. Ladrão! Pensou ter ouvido vozes do outro lado através da fenda de comunicação, mas levaria tempo para que os guardas lá fora a abrissem, já que não conheciam todos os 3 códigos. Talvez isso fosse bom. O ladrão não conseguiria sair até que abrisse a porta, certo? Naturalmente, isso significava que ela estava presa com ele enquanto o bichinho sangrava. O silêncio vindo de trás a assustava. Brin se arrastou até o cadáver de Vladimir, pegou sua balestra e setas, então se arrastou até os degraus. Virou-se, colocando o enorme rubi ao seu lado, e se empertigou de modo que ficasse sentada contra a parede. Ela esperou, suando, se esforçando para apontar a arma desagitadamente na escuridão da caixa forte. Passos soaram de algum lugar lá dentro, se aproximando. Tremendo, ela balançou a balestra de um lado para outro, à procura do movimento. Só então notou que a balestra não estava carregada. Ela arquejou, então pegou uma seta às pressas. Ela olhou da seta para a balestra, sem saber o que fazer. A maneira de puxar a balestra era pisando em um estribo na frente, então puxando-a para cima. Fácil de fazer, se uma pessoa fosse capaz de pisar. Uma figura emergiu da escuridão. O guarda calvo, de roupas rasgadas, uma espada pingando sangue na sua mão oculta pelas sombras. Nunes baixou a balestra. De que adiantava? Ela pensava que podia lutar. O homem simplesmente se curaria de qualquer jeito. Ela estava sozinha, indefesa. Viver ou morrer? Ela se importava? Sim, eu me importo. Eu quero navegar no meu próprio navio. Um súbito borrão zuniu da escuridão e voou acima do ladrão. Xirixiri se movia com velocidade estonteante, pairando acima do homem, atraindo sua atenção. Rins freneticamente encaixou a seta na balestra, então tirou a corda de capitão do saco de rubi e a amarrou ao estribo na frente da balestra. Amarrou a outra ponta na corda na parte traseira da sua pesada cadeira de madeira. Feito isso, ela deu uma olhada em Xirixiri, então hesitou. O Larkin estava se alimentando do ladrão. Uma linha de luz emanava dele, mas era uma estranha luz roxo escura. Xirixiri voejava, extraindo-a do homem, cujo rosto derreteu, revelando uma pele marmorizada por baixo. Um parchemano? Usando algum tipo de disfarce? Não. Um esvaziador. Ele rosnou e disse algo em uma linguagem desconhecida, tentando acertar Xirixiri, que zuniu para longe na escuridão. Rins agarrou a balestra com uma força em uma mão, então com a outra empurrou sua cadeira pela longa escadaria abaixo. Ela desceu com um estardalhaço, a corda seguindo atrás dela. Rins agarrou a balestra com a outra mão. A corda se retesou enquanto a cadeira parava bruscamente no meio da descida, e ela puxou a balestra ao mesmo tempo com toda a sua força. Clique! Ela cortou a corda com sua faca de cinto. O ladrão avançou contra ela, que se contorceu, gritando, e puxou a alavanca de disparo na balestra. Não sabia como mirar direito, mas o ladrão fez o favor de se lançar sobre ela. A seta de balestra atingiu bem no queixo. Ele caiu e, abençoadamente, ficou imóvel. O poder que o curara antes, fosse qual fosse, acabara, consumido por Xirixiri. O Lark veio zumbindo e pousou na barriga dela, estalando alegremente. Obrigada, sussurrou Rins, o suor escorrendo pelos lados do seu rosto. Obrigada. Ela hesitou. Você está maior? Xirixiri emitiu cliques de satisfação.
Vistim, eu preciso do segundo conjunto de chaves. E aquele rubi, a gota do rei. Os esvaziadores haviam tentado roubá-lo. Por quê? Rin jogou para o lado a balestra, então se arrastou rumo à porta da caixa forte.